Olá pessoal, esse aqui é o vídeo de exemplo de execução do Visminer. Primeiro de tudo vamos precisar instalar as ferramentas que o Visminer precisa para rodar. A primeira coisa a fazer é instalar o Git na sua máquina. Pode ser baixado nesse link aqui. Simplesmente buscando no Google Git espaço SCM. Vocês vão achar. Clica aqui nesse link e baixa o Git. Ele já está aqui na minha máquina. Aqui. Eu vou instalar. Sobre a instalação, não tem muito o que se preocupar em relação aos passos. Só em uma das janelas que tem que ser escolhida uma opção em especial. Vamos aqui Next, Next, tanto faz. Aqui, ó, nessa janela, você tem que marcar a opção do meio. Use Git from the Windows Command Prompt. Marca essa opção. Next, o resto pode ser usado como você bem entender, certo? Mas essa opção aqui, quando ele perguntar Adjusting Your Path Environment, marca a opção do meio, essa aqui. O resto, vocês podem escolher o que vocês quiserem, tanto faz. Após a instalação do Git, não vou instalar porque já tenho aqui na minha máquina instalado, é necessário que vocês façam logoff da máquina do sistema, né? Vem aqui no Windows, dependente da versão de vocês, só colocar em sair. Aí vocês fazem o logoff do sistema de vocês e podem logar novamente. O outro passo, vocês precisam de um sistema gerenciador de banco de dados. O sistema que usando esse exemplo é uma SQL, que pode ser baixado aqui nesse link. Da mesma forma, você pode achar facilmente no Google, só digitando uma SQL download. É o primeiro link que vai aparecer. Vocês podem vir aqui e clicar. Vem até aqui embaixo e clica em MySQL Community Edition. São as ferramentas free. Aqui vocês vão precisar baixar dois softwares. O primeiro é o daqui, o MySQL Community Server, que é basicamente o servidor do MySQL. E o segundo a baixar vai ser o MySQL Workbench. O MySQL Workbench não é obrigatório, mas ele é bom para facilitar a vida de vocês, para gerenciar o banco de dados, porque ele permite que você gerencie o banco de dados através de interface visual. Não precisa usar a linha de comando para gerenciar o banco de dados. Tudo é feito através de cliques. É bem simples de você gerenciar o seu banco através do MySQL Workbench. Baixada, a instalação não tem muito segredo. É next, next, next. Mesma coisa para MySQL, vai pedir informações de login e senha. Isso é bem simples. Com tudo isso aqui instalado, vamos iniciar o projeto de teste. A primeira coisa que eu faço, eu venho aqui no MySQL Workbench. Já está aqui na minha máquina. Instalado, tanto o MySQL Server como o MySQL Workbench. Demora um pouquinho de nada para abrir. Aqui, eu vou abrir. Aqui agora eu vou criar um novo banco de dados, porque o Visminer, para executar, ele precisa de um banco de dados. As tabelas não precisam se preocupar, que as tabelas são criadas automaticamente pela própria ferramenta, dependendo da estratégia. Eu vou criar aqui um novo esquema. Clicam aqui, esses discos aqui, tem mais, e crio um esquema. Eu vou chamar de exemplo. Apply. Pronto, está criado o nosso esquema, nosso banco de dados. Que agora eu vou apagar esse projeto. Aqui também. Criei aqui um projeto de teste. Visminer Example. As configurações podem deixar default. O Visminer, para rodar, ele precisa no mínimo do Java 1.6 na máquina. Vou clicar em Finish.
Se vocês tiverem dúvidas sobre o Java de vocês, basta se acessar no terminal, pelo Windows o comando cmd, pelo Linux só apertar Ctrl Alt T, que já abre o terminal, e digitar java-version. Vai printar. Estou com Java 1.8 aqui no Windows instalado. E falando sobre o Linux, não existe, não tem nada assim em especial o que falar sobre instalação dos requisitos. Você pode instalar o MySQL normalmente, o MySQL Workbench normalmente, e o Git também não precisa fazer que nem o Windows, aquele passo de integrar. Porque quando você instala o Git no Linux, pelo menos na distribuição que eu uso, né, que é o Linux Mint, que é baseado uma distribuição baseada no Ubuntu, você instala o Git, ele já fica integrado com o seu terminal, né? Basicamente, é só você chegar lá e usar o comando sudo apt get install git. Ele já vai instalar o Git na sua máquina. A mesma coisa para o MySQL, sudo apt get install MySQL server. E uma boa notícia, né, pelo menos para quem usa Ubuntu e distribuições, né, baseadas nele, tanto o MySQL Server como o MySQL Workbench e outras ferramentas já estão já se encontram nos repositórios padrão do sistema, tanto no Ubuntu como no Linux Mint, que são as distros que eu uso, que já testei. Então basta você digitar no terminal MySQL Server e MySQL Workbench, né, sudo apt get install MySQL Workbench, que ele já vai instalar o MySQL Server e já vai instalar o MySQL Workbench. Qualquer dúvida vocês podem pesquisar na net, que vocês vão achar. Basicamente só instalar o MySQL, instala o MySQL Workbench e instala o Git. Em relação ao Linux não tem nenhuma ressalva a ser feita, só basicamente instalem. No Windows que tem que ser feita aquela configuração, né? Na hora que você inicia, você tem que escolher aquela segunda opção. Voltando aqui para exemplo, né? Já criamos nosso banco de dados. E vou criar aqui, obviamente eu vou adicionar o Visminer como dependência do projeto. Então você vem aqui, clica com o direito do mouse sobre o projeto, Build Path, configure Build Path. Vem na aba Project, já está nela, Add, escolhe nos projetos no seu Workspace. Clicamos em Apply, ok, o Visminer já está configurado. Você não precisa se preocupar com JDBC nem nada do tipo, porque o Visminer ele já vem com o JDBC do MySQL já no projeto. Então já podemos seguir direto, por exemplo. Aqui eu vou criar uma classe, para executar. Criar uma classe main. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à execução, no Linux, deu problema, vocês podem me contactar via e-mail que eu vou estar respondendo as suas dúvidas. Criei aqui uma classe main, certo? Primeiro passo, eu vou criar aqui a conexão com o banco de dados, certo? dbconfig. Eu dei uma cortada no vídeo aqui, que está vendo que dentro do próprio projeto do Visminer, ele já vem com alguns exemplos, certo? Só para quem não está acostumado, vou tocar nesse ponto, que o próprio Eclipse já vem com a ferramenta de integração com o Git, para vocês fazerem um clone do Visminer. Então você pode simplesmente vir aqui, na perspectiva Git, aqui em cima. Caso esse Git aqui acima não apareça, basta vocês virem Window, Perspective, Open Perspective, Other, caso não apareça aqui, e Git vai aparecer. Aí vocês vão lá e mudam para essa perspectiva. Aqui vai aparecer a lista de repositórios, que no caso o Visminer está copiado para minha máquina. Vocês podem vir aqui, clone a Git Repository. Clica aqui em cima, vai lá na página do Visminer. Só vocês virem
github.com, né, como está aqui visminer, ou simplesmente vir no Google e buscar GitHub espaço visminer, que vocês aqui vão encontrar o projeto. Vem aqui, pega esse link, copia ele, clica. Basta vir aqui na URI e copiar e colar, certo? Isso aqui, essa parte de autenticação, login e senha, não precisam se preocupar, porque vocês vão só pegar o projeto inicialmente para testar, entender como é que funciona. Isso aqui para mim é necessário porque eu sou committer no projeto, aí o projeto não é todo mundo que faz commit, só os committers. Então eu preciso do meu login e senha para poder mandar as modificações para o projeto. Basicamente é clicar em Next. O projeto já está aqui, vocês escolhem qualquer um dos brands. Next. Aqui para mim não está aparecendo o Next porque ele já está, ou o Finish porque eu já tenho o projeto, está dando conflito. Mas basta seguir dessa mesma forma, né? Next, Next, Next. Essa caixa aqui, que eu vou desmarcar e marcar de novo, Import all existing Eclipse projects after clone finishes, ela tem que estar marcada. O que ele vai fazer? Assim que ele terminar de fazer o clone, ele já vai automaticamente criar um projeto, importar esse projeto para o Eclipse. Initial branch deve estar no master, certo? Esse branch de desenvolvimento vocês não devem usar, é o nosso branch que vai estar sempre à frente, é onde eu e o representante do pessoal que mexe no código-fonte vai estar implementando as coisas, né? E elas não têm garantia nem de estar pegando ainda. Então a gente vai estar fazendo, e assim que as coisas já estiverem rodando, né, funcionando, aí a gente manda para o master. Então o desenvolvimento vai ser o branch que a gente vai estar desenvolvendo as novas coisas, e no master vai ser mantido as coisas que já estão em funcionamento, que já estão ok. Então vocês, por enquanto, não trabalhem com esse, não liguem para esse branch, para vocês eles não têm importância por enquanto. Tá aqui no master e só clicar em finish. Aí o Eclipse já vai baixar o projeto, vai fazer tudo para você. E outra coisa, busquem sempre usar a versão mais nova do Eclipse. Como eu estava vendo, o Vinícius estava com a versão bem antiga do Eclipse, ela não tinha um plugin do Maven nem nada. Porque utilizamos uma tecnologia chamada Maven no visminer. Então, o plugin do Maven, ele já vem integrado no próprio Eclipse, então ele já se encarrega de baixar tudo para você e a gente entrega o projeto pronto para você usar, você não precisa fazer mais nada. Caso vocês não tenham, vocês vão ter que instalar Maven, vão ter que baixar a dependência, tem que fazer o trabalho de vocês. Uma coisa que quero deixar o mais simples possível inicialmente, então é bom vocês trabalhando com a versão mais nova do Eclipse. E a primeira vez que vocês baixarem um projeto, vai aparecer alguns erros. E vai estar aqui aqui onde está o mouse, vai estar aqui uma barrinha. Bem aqui no canto inferior direito vai estar uma barrinha carregando. Esses erros iniciais não precisam se preocupar, porque é o Maven baixando as dependências do projeto. Porque o visminer ele não vem com as dependências. Ele só vem lá com um arquivo que configura e diz quem são as dependências. As dependências são baixadas na sua máquina. De forma a gente não enche o repositório, né, com arquivos binários, com jars. Lá só tem mesmo código-fonte. E aí só tem somente os únicos jars que tem só são do CDT e do MySQL. Todo o resto é gerenciado pelo Maven. Então no primeiro momento ele vai fazer o download de tudo para vocês. Feito o download, o projeto vai rodar normalmente. E outra coisa também, para quem usa o Eclipse JEE, né? JEE, né, para web. No caso, acho que foi Luiz, estava com problema em relação ao persistência, XML e tal. Na versão mais nova do Eclipse, esse problema já não persiste mais. Então vocês podem tranquilamente atualizar o Eclipse de vocês ou baixar a versão mais nova. Certo? Vocês podem ver Eclipse.org aqui no site do Eclipse. Vai com a internet carregar a página. Vocês vão na página do Eclipse.org e podem baixar o projeto e podem baixar o software, tá? E pode tanto faz, seja JE ou normal, não vai ter nenhum problema.
Pelo menos no que eu testei aqui não tive nenhum problema. Se vocês tiverem, vocês me reportam, a gente pode conversar. Enfim, aqui no Visminer, como já falei, já tem alguns exemplos. Só abrirem um projeto, source, né, src, main examples, e aqui tem alguns exemplos. Se vocês preferirem fazer algum teste, vocês podem fazer como eu fiz no vídeo anteriormente, né? Aqui um projeto Java, teste, clica com direito, build path, configura build path, projects e adiciona o Visminer. Aí dentro desse projeto aqui, vocês podem escrever essa mesma classe aqui, sem problema. Seguindo com o exemplo, eu só vou pincelar assim rápido. Aqui é o caminho do repositório de vocês. Aqui é o caminho do repositório aqui. Desculpa. Aqui é a descrição do repositório. Pode colocar a descrição que você quiser. Deixa essa mesmo. Aqui é o nome do repositório. Vou tomar como exemplo aqui o repositório do Visminer teste. O do repositório do Visminer teste é Visminer-teste. E o dono do repositório, Visminer. Aqui é o caminho do repositório na máquina de vocês. Vocês podem vir aqui. Vocês podem vir aqui, acessar onde é que vocês salvem o repositório de vocês. Workspace. Deixa eu ver, Git. No caso eu não estou com ele aqui. Deixa eu cortar aqui para baixar o repositório e mostrar para vocês um exemplo. Voltando com o exemplo, eu já baixei aqui o repositório para a gente fazer os testes. Caso eu peguei o repositório, a biblioteca de integração PagSeguro em Java. Tá aqui o link, é só chegar aqui basicamente git clone. Botei aqui o link do repositório, que está aqui nessa caixinha. E basta vocês virem aqui no projeto, pega o caminho do repositório, copia, cola aqui. Erro não tem problema, só você adicionar a outra aqui, a outra barra invertida. Que agora eu vou só mudar aqui o nome. Lembrando que esse repositório name e o owner é o mesmo do GitHub, porque essa informação de name e o owner é usado pelo Visminer para se conectar ao GitHub e trazer informações sobre issues e milestones. Então, obviamente, o name é PagSeguro, que é esse aqui, PagSeguro, e esse aqui é o owner, o dono, PagSeguro, e o name é Java. Então, vamos configurar aqui o name, Java, e o owner, PagSeguro. Aqui agora vai ser o tipo do repositório que está analisando. Só tem um tipo por enquanto, que é o repositório Git. Então basta vocês digitarem scm-type, como já está aqui, né? scm-type.git. Aqui é o web scm-type, ou seja, o repositório remoto que eu devo me conectar para trazer informações de issue, milestones. Aqui a lista de métricas, que o Visminer suporta, e aqui a lista de linguagens. Java, ele vai considerar todos os arquivos .java, e none, ele vai considerar outros arquivos que a gente não tem extensões que a gente não efetua um processamento ainda, mas são importantes para o cálculo de métricas. Por exemplo, se tem lá um JavaScript, um .js que você quer considerar, né? A gente não tem nenhum parse ainda, a gente não efetuou nenhum processamento mais complexo sobre um arquivo JavaScript, mas ele tem que ser considerado. Então você vai lá e coloca o none, então ele vai considerar esse JS em métricas mais simples, como o sloc, que é
que é o número de linhas de código no projeto. E além de outros arquivos que não tem parser, né? Como por exemplo, um arquivo readme.md, um arquivo .md, né? Geralmente para arquivos de readme, um arquivo de propriedades, um arquivo .gradle, que é para outra ferramenta de gerenciamento de dependência, etc. Estou aqui com o exemplo com esses dois. E aqui é onde vem a persistência em si. Aqui, primeiro passo, criamos a classe visminer, né, só para poder chamar os métodos, porque eu estou no método estático, então não posso acessar diretamente os métodos dinâmicos. Então eu tenho que criar uma instância aqui de visminer. Aqui eu faço a configuração do banco de dados. Vamos para essa classe agora. Isso aqui eu fiz, é só você apertar Enter e clicar sobre a classe. Quando você apertar Enter, clicar sobre a classe, aí vai aparecer aqui Open Declaration, e já te manda para a classe já. Essas informações aqui podem deixar, essa primeira linha aqui pode deixar como ela está, que é o driver, ou seja, que é a classe de conexão, é a classe que efetua a conexão entre o Java e a nossa ferramenta, é o nome da classe. Aqui é a URL do seu banco de dados. Aqui eu vou mudar a URL para o banco de dados que a gente criou, que a gente chamou de exemplo. Aí é só botar aqui, exemplo. O próximo passo é o usuário que você setou do banco de dados. Na hora que você instala, ele vai pedir o usuário e senha root que você quer criar. Então aqui você bota o usuário que você criou, a senha. Aqui é a geração como a estratégia que o visminer vai usar para gerar as tabelas do banco de dados. Então aqui com drop and create tables, o que ele vai fazer? Ele vai apagar todas as tabelas do banco de dados, vai zerar o banco e vai criar as tabelas novamente. Outra estratégia também que a gente tem é a create tables, que ele faz o que? Ele verifica se a tabela existe, não cria. Se ela não existe, cria. E tem o update -and create tables. E que ele faz? Ele verifica. A tabela já existe? Se existe, ele verifica se ela está atualizada. Se ela não existe, a crie. Por exemplo, porque o visminer tem lá uma tabela chamada commit. E já existe uma tabela commit no banco de dados. O visminer faz uma comparação entre a especificação da tabela que tem no visminer com a especificação da tabela que tem no banco. Por exemplo, no banco, a tabela commit só tem um campo x e y. E no visminer definiu que a tabela commit tem um campo x, y e z. Então o que o visminer vai fazer? Ele vai pegar a tabela do banco de dados, commit, e vai modificar ela, acrescentando esse campo z à tabela commit. E da mesma forma, caso o visminer tivesse somente os campos, caso o visminer tivesse só, por exemplo, o campo x, e lá no banco de dados tem um campo x e y, o campo y, e caso a tabela não existe, ele cria. E none, ele não faz nada, ele basicamente se conecta com o banco de dados e ponto final. E aqui, set login, seta o nível de log, né, em relação às operações do banco de dados. Você tem vários valores, que é fine, finest, all, entre outros. Todos eles apresentam logs com um certo nível de detalhamento. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links do JPA, explicando melhor sobre esses assuntos, né, que é o log e o generation. Eu vou deixar os links explicando melhor, né? Todos os links estão em inglês, né? Os links da ferramenta que a gente usa para gerenciar o banco de dados, por causa da implementação JPA. Eu vou colocar esses links na descrição do vídeo. Feito isso aqui, nosso banco de dados já está configurado.
Aqui está configurado o banco de dados e aqui que ele faz a persistência do repositório. Aqui nesse método que é feita a persistência, o primeiro passo é criar uma classe repository e setar os parâmetros dela. Aqui você tem direto pelo construtor. Se vocês quisessem, vocês poderiam fazer repository.setName. Repository.set. Os campos que são realmente necessários são os que já estão aqui em cima, né? Que é, vou inclusive mostrar o método, deixa eu melhor. Repository.set description. Repository.setName. Repository.set owner. Repository.set path. Repository.set scm type, no caso set type, que é referente ao repository type. Repository.set service type, que é o web scm type. Esses são basicamente esses campos que você precisa setar, sendo que o set service type não é obrigatório. Com os outros métodos, sets, gets, não precisam se preocupar, porque essa classe visMiner é utilizada em outras, essa classe repositório é utilizada em outras coisas, como por exemplo navegação no repositório. Então esses sets, gets de committers, trees, é para que as classes, para que o visMiner internamente ele possa setar dentro dessa classe os committers, os trees, que pode ser tags ou branches, para que ele possa setar as informações. Então não precisa se preocupar. Basicamente são esses métodos que vocês têm que se preocupar. Feito aqui, visMiner. Aqui vis.persist repository. Aqui eu vou passar o repositório, a lista de métricas e a lista de linguagens que eu quero analisar. Se você não quiser analisar nenhuma métrica, simplesmente só analisar o repositório cru, basta você passar no null. Que inicialmente eu vou só setar ele null, para mostrar vocês rodando. Ou tanto faz. Pode deixar assim mesmo. Não tem problema nenhum. Feito isso aqui, não tem mais. E caso vocês queiram conectar com o GitHub, vão servir vis.connect with web repository, onde aqui você vai passar o caminho do repositório, que é utilizado como identificador pelo visMiner. Dessa forma ele se conecta sem utilizar login e senha. Porém você tem um número limitado de requisições que você pode fazer ao GitHub. Se não me engano o limite é 500 para contas sem login. Obviamente com esse repositório pequeno não vai ter problema. Se você for pegar repositórios maiores, vou analisar o repositório do Firefox, do navegador Firefox para iOS, por exemplo. Lá os caras têm mais de 1000 issues. Então, obviamente, no repositório desse vai dar pau. Vai chegar na 500, quando for pegar 501, ele não vai conseguir pegar e vai lançar uma exceção. As formas de conectar, você pode se conectar utilizando um token. Vocês podem encontrar, também vou colocar na descrição um link explicando melhor sobre esse assunto, os tokens do Git. Mas é basicamente uma chave que você cria dando aplicações de terceiros acesso à sua conta do GitHub como se fosse você. Então, isso aqui tem o mesmo valor do seu login e senha. Então, quando a aplicação acessa com seu token, ela está acessando como se fosse você, como se tivesse colocado um login e senha. Mas a diferença do token é que ele é mais fácil de gerenciar. Então, se você não quer mais que uma aplicação X lide com seu usuário, basta você ir lá no GitHub e apagar o token. Enquanto o processo de você ir mudar o login e senha é mais complicado. Às vezes é chato você ter que mudar o login e senha porque uma outra aplicação está usando só seu usuário do GitHub. Enfim.
Ah, só outra coisa, aqui esse campo pode deixar mesmo null, né, ou até no mesmo, é uma string, que é o ID. Não precisa se preocupar com ele. Não precisa se preocupar com ele, pode deixar ele para lá. Tem um campo UID, não se preocupe com ele por enquanto. Não cabe de explicação. Agora. Mas, só falando rápido, o ID é basicamente como já diz, né? Unique ID é o identificador único do repositório. É uma chave única gerada pelo Visminer em cima do caminho do repositório. Mas não precisa se preocupar com ela agora não. Aqui, né, você pode também se conectar ao GitHub usando o seu login e senha. Então aqui basta você passar o seu login e senha de acesso. Aí você passa o nosso login e senha de acesso. Aí o Visminer vai se conectar ao GitHub com o seu login e senha e vai extrair informações do repositório. Feito isso, não tem mais nada que fazer. Basta vir aqui e rodar o projeto. Run. Ele vai começar a rodar o projeto. Ah, esse table metric doesn't exist é porque da estratégia de geração. Mas se eu botar a estratégia de geração create tables, ele vai funcionar. Ele está reclamando que a tabela metrics não existe. A tabela metric não existe. Acabou, feito isso aqui, é só deixar ele rodar. Tá, ficar aqui rodando. Na minha máquina, mais ou menos, leva em torno de 20 e poucos minutos para ele calcular todas as métricas. Obviamente, quanto mais linguagens e mais métricas forem passadas, né, mais tempo vai demorar. Tá? Se vocês passam só esse lock, o tempo é bem menor do que você passar todas. Aqui calculamos 6 métricas para arquivos.java e arquivos de outras extensões. Aqui, só para exemplificar, eu não vou calcular a métrica por enquanto, né, porque é um processo custoso. Se eu tentar analisar novamente esse repositório com create, eu vou receber uma exceção, que ele vai falar que o repositório já existe na minha máquina. Então, para que eu não receba nenhum tipo de erro, ele demora um pouco porque ele vai estar criando, ele vai estar se conectando no banco de dados, fazendo todas aquelas verificações, né, como eu expliquei, que ele vai e verifica, se já existe, não existe, atualiza. Acho que nem chegou a terminar a análise, por isso que nem salvou nada. Aí pra gente fazer o que? Eu vou botar aqui drop and create tables. Ele aqui vai derrubar as tabelas. Como eu estou só minerando o repositório, não tem muito com o que se preocupar. É um processo bem rápido. Aqui, se eu ver a classe exemplo, você vê que a gente não criou nada, né? Mas aqui, ó, já apareceram as primeiras tabelas, que isso é o Visminer executando. Eu vou pausar aqui para não prolongar o vídeo, né? Que assim que é o tempo que ele termina de executar, eu volto, mostrando o que ele salvou lá. Aqui ela terminou a análise. Ela demorou uns pouco menos de 2 minutos. Aqui com isso aqui, ó, execução às 4h22 e 4 segundos. E terminou antes de 4h24. 4h24, bateu 4h24 e tinha terminado. Então mais ou menos 2 minutos levou para analisar aqui na minha máquina. Aqui a voltar no repositório, no Workbench, basta clicar aqui para atualizar. Todas as tabelas apareceram. E que vocês podem ver, né, analisar mais facilmente, uma facilidade da tabela. Podem clicar aqui para ver as colunas, os indexadores, tudo que ela tem. Vocês querem ver o que ela tem? É só você clicar com direito. Vocês podem ver o que tem na tabela. Deixa eu ver aqui, select rows. Nossa, cadê? Refresh, create table. Select rows. Ele aqui faz um select, mostrando todo o conteúdo da tabela,
tem tudo isso aqui, você tem 26 commits. Aqui também está para você, select rows, dá para você ver todos os committers, etc e tal. Committer. E assim por diante. Você pode brincar aqui, ver o que aqui tem, o que aqui não tem. E esse é basicamente o que você precisa para rodar o Visminer. Essa classe de exemplos vai ficar um pouquinho parada por enquanto, trabalhando na documentação, mas posteriormente, quando fechar a documentação e resolver uma issue ou outra dentro do Visminer, eu vou voltar a alimentar essa classe aqui de examples com essa pasta de code fontes examples com vários exemplos. Então aqui vocês podem tem exemplos aqui, listar committers de um repositório, né, navegar em um projeto. Aqui tem outros exemplos que vocês podem brincar e ver, entender mais ou menos como funciona o Visminer. Então é isso. Antes de terminar, vou colocar aqui na descrição do vídeo, esses são os links aqui explicando sobre a DDL Generation, que é aqui DDL Generation, aquelas estratégias que eu falei, né? A create and extend tables, não é update nem create. É create and extend tables. Create or extend tables. Falei errado ali, estratégia. Na verdade, o nome da estratégia não é update and create. Não. O nome da estratégia é essa aqui, ó. Create or extend tables. Essas aqui são as estratégias que vocês podem setar aqui nessa linha. Set generation. Aqui são os valores das estratégias e a explicação de cada uma. E aqui o login level, né, o nível de log e o que cada nível de log apresenta. Vou dar uma descrição aqui mais detalhada. Esses valores aqui que vão ser setados aqui embaixo, ó, no set login. Então eu quero colocar o login, o nível de log config. Beleza, eu venho aqui e boto aqui config. Venho aqui e pego create or extend tables. Copio, colo. Agora o Visminer vai estar trabalhando com essa estratégia de DDL, né, para criar as tabelas do banco de dados. Ok, todos esses links eu vou colocar na descrição do vídeo, né, para vocês baixarem o Eclipse e tudo mais. E tá na descrição do vídeo. Com isso eu fecho esse breve tutorial de como usar o Visminer.